Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez e hoje é diferente, eu não vou trazer nenhuma questão de concurso, eu não vou trazer nenhuma questão do Enem, da ESA, da IA, que eu estou acostumado a fazer aqui no canal. Hoje é só uma brincadeira que há um tempo atrás aí viralizou na internet. Consegue abrir esse cadeado aí usando apenas essas dicas? Essa daí era brincadeira e eu estou apenas repostando ela aqui. Então, mais uma vez, não é uma questão oficial, é apenas uma brincadeira que vai trabalhar aí com o nosso raciocínio lógico. E é bom que não tenha sido uma questão oficial, por quê? Porque tem um detalhezinho aí que faria com que essa questão fosse passível de anulação. E se você já percebeu que detalhezinho é esse, escreve aqui nos comentários para ver se a gente visualizou a mesma coisa, o mesmo detalhe. Eu vou falar sobre esse detalhe que seria passível de anulação lá no finalzinho do vídeo. Então vamos dar uma olhada nessa questão aqui agora. Vamos lá, pessoal, tá dizendo assim, ó, decifre o código de 3 dígitos. Aí eu tenho aqui 5 dicas. A primeira dica tá dizendo o seguinte, ó, um número correto e no lugar certo, tá? Então eu tenho aqui os números 2, 8, 9 e um deles está correto e também está no lugar certo. Como é a primeira dica aqui, não dá para fazer nada com ela. Eu vou para a segunda dica e vou fazendo as comparações ali para ver se a gente consegue eliminar alguma coisa. Quando eu chego aqui na segunda dica, tá dizendo o seguinte, ó, 2, 1 e 5, né, perdão. Um número correto, mas no lugar errado. Bom, é o seguinte, você percebe que o número 2, ele aparece tanto aqui na segunda dica, quanto na primeira dica? Então, vamos supor que o 2 fosse o número correto. Se o 2 fosse o número correto, segundo aqui a nossa primeira dica, ó, se o 2 fosse o número correto, ele estaria no lugar certo, tudo bem? Então, se o 2 for o número correto, ele tem que ser aqui mesmo, ele tem que ser o primeiro dígito. Só que contradiz aqui, ó. Aqui na nossa segunda dica, se o 2, eu estou supondo que é o número correto aqui, obviamente ele também tem que ser o número correto aqui. E o que está dizendo na segunda dica? Ó, um número correto, mas no lugar errado. Ora, se o 2 é correto e está no lugar certo, e o 2 é correto e está no lugar errado, então essa segunda dica e a primeira dica elas se contradizem. Logo, eu já posso eliminar o dígito 2. Tá legal? Não pode ser o 2. Ah, Reinaldo, não entendi por que não pode ser o 2. Por conta dessa contradição. Porque se o 2 fosse correto pela primeira dica, ele teria que estar aqui. Beleza? Porque ó, um número correto e no lugar certo. Então teria que estar aqui. Só que se o 2 for o número correto, aqui ó, o 2 estaria aqui também como número correto, né? Um número correto, mas no lugar errado. Ora, se ele está no lugar errado, ele não pode estar no lugar certo. Por isso que se contradiz. Logo, eu já posso até eliminar esse 2zinho daqui, ó. Não pode ser o dígito 2, beleza? A terceira dica, ó. 2 números corretos, mas no lugar errado. Ora, se o 2 eu sei que não pode ser, então os 2 números corretos aí são quem? O 9 e o 4. Eu só sei que eles estão no lugar errado. Talvez o 4 seja esse último dígito, ou talvez ele seja o primeiro. A mesma coisa acontece com o 9. O 9 só não pode estar aqui em primeiro. Ele poderia estar aqui, ele poderia estar lá no último. Ainda não sei, ainda não tem elemento suficiente para resolver essa situação aqui. Eu só consegui até agora eliminar o 2 e saber que tanto o algarismo 9 quanto o algarismo 4, eles estão corretos, ou seja, eles fazem parte desse meu código aqui para abrir o cadeado. Vamos continuar a leitura. Aqui, quarta dica, ó, 7, 3 e 8. Nada está correto. Pessoal, se nada está correto, eu não vou perder tempo com eles. Ó. Já vou eliminar o 7, o 3 e o 8. Ó, se eu estou eliminando o 7, o 3 e o 8, nada está correto, eles também não estão corretos nas outras dicas. Então, em qualquer dica que aparecer 7, 3 ou 8, eu posso eliminar. Olha aqui, ó, na primeira dica apareceu o 8. Bom, então eu já sei que não pode ser o 8. Então, ó, eu já sei até o meu último dígito lá do cadeado. Por quê? Porque se o 2 e o 8 estão errados, e aqui ele diz, ó, um número correto e no lugar certo, só pode ser o 9. O 9, além de estar correto, ele está no lugar certo. Então, o 9 está aqui, ó. O 9 é o meu último dígito desse código de 3 dígitos, beleza? Bom, então, ó, eliminei o 8 lá de cima. Quem eu posso eliminar também, ó? Eu posso eliminar aqui, ó, o 7 e o 8, tá? Eu nem li aqui a nossa quinta dica, mas eu sei que eu posso eliminar o 7 e o 8, porque aqui aparece 7 e aqui aparece 8, e o problema já diz pra gente que nenhum desses daí está correto. Então não pode ser o 7 e não pode ser o 8. Não pode ser o 7 nem o 8, e a leitura aqui da quinta dica é
um número correto, mas no lugar errado. Bom, o número correto só pode ser o 4, porém ele está no lugar errado, ele não pode ser o último dígito. Agora compara essas duas dicas aqui, ó. Essa terceira com essa quinta. O 4 aparece aqui como correto e aparece ali também como algarismo correto. Porém, tanto aqui embaixo, que ele está no último dígito, quanto aqui em cima, que ele está no segundo dígito, ele está em lugar errado. E se ele está no lugar errado, não pode ser no último e não pode ser no segundo, só pode ser no primeiro dígito. Então aqui o primeiro dígito do cadeado é o nosso 4. Tudo bem? Até aí tá tranquilo, né? Então é só trabalhar esse nosso raciocínio aqui. O que eu preciso agora saber é qual o dígito aqui do meio. Quem eu vou colocar aqui no meio? Olha, o 4 já foi, né? O 4 já foi, o 9 também já foi, ó. Então eu não preciso mais olhar para cá e não preciso mais olhar para cá, para a quinta dica, né? Também não preciso mais olhar para a nossa quarta dica e nem para a primeira dica. Por quê? Porque eu já usei tudo isso daqui. Eu preciso olhar aqui para a nossa segunda dica. E essa segunda dica está dizendo, ó, um número correto, mas no lugar errado. Olha, será que é o 1 que está correto? Gente, não pode ser o 1. E por que não pode ser o 1? Porque se o 1 fosse o algarismo correto, ele estaria no lugar errado. Ele teria que estar ou aqui na frente ou aqui atrás. Ele não pode estar nem na frente nem atrás, porque eu já sei que o da frente é o 4, eu já sei que o lá de trás é o 9. Então, o 1 não é o algarismo correto. Se ele não é o algarismo correto, só pode ser o 5. E o que o problema diz aqui, ó? Um número correto, beleza, mas no lugar errado. Isso, ele não pode estar aqui porque já tem um 9, por isso que ele está no lugar errado. Ele vai estar aqui na frente, na verdade no meio, né? Então eu já sei que aqui o meu código é 459. E aí, conseguiu fazer isso daí? Conseguiu fazer esse nosso desafio? Lembra que eu falei que tem uma inconsistência aí, que se essa questão fosse uma questão de concurso, né, se fosse uma questão oficial, ela seria passível de anulação. Por quê? Porque aqui, por exemplo, está dizendo o seguinte, aqui na nossa primeira dica, ó, um número correto, beleza? Um número correto e no lugar certo. Quando diz que tem um número correto e no lugar certo, não implica dizer que não pode ter um outro número correto, não pode ter um outro dígito correto. Você entende? Por exemplo, você vai entrar numa sala de aula e você fala assim, ó, aqui nessa sala de aula tem um aluno com 16 anos de idade. Pode ter 2? Pode. Pode ter 3? Pode. Se eu falei que tem 1, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 10, podem ter todos os alunos com 16 anos. Tá legal? Então isso daqui, ó, um número correto e no lugar certo. Eu poderia ter aqui um número correto e no lugar errado, tá? Então isso daqui seria a nossa passividade aí de anulação da questão. Mesma coisa acontece para cá, ó, um número correto, mas no lugar errado. Eu poderia ter um número correto no lugar certo. O problema não está me dizendo o contrário aqui. Então isso daí que era pegadinha, não era pegadinha, porque eu creio que quem elaborou essa questão aí não fez com a intenção dela ser anulada se fosse uma questão oficial. Tudo bem, pessoal? Então, assim, tem erro na questão? Olha, até tem, mas como é apenas uma brincadeira, é apenas uma forma da gente descontrair um pouquinho, a gente passa por cima desses erros aí. Mas se você conseguiu, deixa aqui nos comentários, dá um like aí também que vai ajudar bastante. E caso você não seja inscrito aqui no canal Matemática com Reinaldo Emirato, eu sugiro que você se inscreva, porque aqui, ó, tem vídeos com a maior frequência possível e o que pode alavancar os seus estudos. Tudo bem? Então, no mais, um abraço do professor Reinaldo Emirato.